Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Que alegria ter vocês aqui com a gente, porque hoje vai ser mais um bate-papo inspirador. Eu tenho a honra de receber uma convidada que ela transita com maestria entre teoria e prática educacional. Inclusive, gente, ela é uma voz potente no cenário de formação de professores, especialmente aí no ensino matemática no Brasil. E ela tem uma experiência variada. Ela é mãe, ela é professora, pesquisadora e autora, e ela também tem muito a compartilhar com a gente sobre os desafios e as possibilidades de pensar o aprendizado de matemática como algo vibrante e acessível. E eu já combinei aqui com ela nos bastidores que a gente vai começar começando, então eu vou mandar para ela aqui a primeira pergunta. Simone, você percorreu diferentes espaços na educação, desde a sala de aula até a gestão, também na Secretaria Municipal, além de atuar ativamente com formação de professores. Pensando nessa sua trajetória que é tão rica e é tão diversificada, qual que você considera que é o elo mais frágil e, ao mesmo tempo, mais crucial para que a formação continuada de professores de matemática realmente faça diferença no cotidiano da sala de aula? Simone, professora Simone, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada, Maíra, obrigada por esta acolhida, por esse convite. Eu costumo dizer que falar sobre educação, em qualquer momento eu vou estar disponível, eu vou estar sempre pronta, porque a gente precisa falar sobre educação. Quanto mais a gente falar, mais a gente dissemina as informações e mais a gente alcança pessoas que não tenham, inclusive, ligação com este meio educacional. Então, te agradeço essa oportunidade. E já respondendo a tua pergunta, eu quero te dizer que esse elo, né, é o mais frágil e ao mesmo tempo o mais crucial, eu entendo que seja assentar a formação na prática do professor. Porque o que acontece, né, Maíra? A gente fala muito de formação continuada, inclusive as minhas pesquisas, né? Eu recentemente defendi a minha tese de doutorado e o meu campo de pesquisa é justamente a formação de professores. E eu trabalhei, né, e pesquisei sobre esse engajamento crítico do professor. O que faz esse professor se engajar criticamente num processo formativo? E aí, dentre vários aspectos, essa centralidade na prática dele é o mais forte. A formação precisa trazer esta prática do professor como objeto de investigação. E eu acho que esse é esse elo mais frágil e mais crucial. Por que ele é crucial? Porque ele faz com que o professor se engaje. A partir do momento que o professor está engajado no processo formativo, ele tem mais potencial de transformar a prática do professor efetivamente, né, o processo formativo. Só que, ao mesmo tempo, ele é o mais frágil, porque, por exemplo, eu que sou uma formadora, eu sou aqui do sul do país. Eu vou fazer uma formação lá no município do Nordeste, a realidade da sala de aula daquele professor, talvez eu não tenha tanta proximidade. Então, quais são as estratégias que eu, como formadora, vou buscar para assentar essa formação lá, naquela realidade, naquele contexto, com aqueles alunos? Eu sempre digo para os professores que, ao final do nosso encontro, a gente tem que poder sair daqui pensando como que tudo isso que a gente falou é possível na minha sala de aula, com os meus alunos, porque senão fica no metaverso, eu digo para eles, né, da turma ideal. Não existe a turma ideal, não existe isso. A gente precisa pensar no que a gente tem e no que é possível na nossa sala de aula. Então, eu acredito que seja isso. E Simone, a sua resposta, né, chega até a ser um guia mesmo para quem faz formação de professores. E que bom, né, a gente conseguir olhar com essa sensibilidade aí que você trouxe, né, numa questão que eu acho que ela é realmente crucial, né, quando a gente faz formação. Você citou um pouquinho, né, sobre a sua pesquisa, que é focada na formação de professores, e eu também quero destacar que você foi redatora
do Referencial Curricular Gaúcho de Matemática e embaixadora da BNCC. Aí eu quero te perguntar, né, diante dessas experiências que são tão marcantes, como que você avalia o impacto real da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, na prática docente de matemática hoje? E quais são os maiores desafios que você acredita que professores e professoras ainda enfrentam para integrar plenamente a BNCC, né, essa proposta em suas aulas? Então, Maíra, eu fico sempre um pouco apreensiva de falar, né, sobre BNCC, porque a gente sabe que existem vários olhares e vieses diferentes nesse entendimento da BNCC. Mas me preocupa um pouco a gente pensar que são 8 anos já de documento e que eu não tenho visto, pelo menos assim, estou falando desse lugar que eu ocupo, que é um lugar de professora, de sala de aula também, mas que faz formação, eu não tenho visto chegar efetivamente na sala de aula, né? Em que sentido? No desenvolvimento da habilidade e da competência. A gente ainda está, a gente professor, e eu me enquadro neste grupo, né? A gente ainda está muito amarrado ao conteúdo em si, e não ao desenvolvimento da habilidade e da competência, que é o que a base nos traz, essa questão do letramento matemático, né, especificamente falando de matemática, que é o que a base nos traz há 8 anos. E aí eu penso que, por isso que eu me deixa né, um pouco apreensiva de falar sobre isso, porque há uma necessidade da gente, como professor, entender este documento, se aprofundar neste documento, perceber que ele não é mais uma orientação, porque a gente vem de uma caminhada da educação, dos parâmetros curriculares nacionais, documentos que eram orientadores da educação, mas não eram obrigatórios. A base, ela rompe com isso, ela rompe com essa ideia de orientação, ela é uma lei, ela é obrigatória, ela é um documento norteador. Me parece que ela sai do lugar de política de governo para entrar em política pública. Ela é uma política pública, efetivamente, que independente do governo, ela vai estar ali, né? Então, a gente, como professor, olhar este documento como algo obrigatório, conhecer este documento, porque eu sempre falo para os professores que a gente não pode falar sobre aquilo que a gente não conhece. Então, eu posso me posicionar um pouco a favor, um pouco não tanto a favor da base, mas eu preciso primeiro conhecer, para eu ter um posicionamento, não é? E mesmo que eu não concorde, eu preciso colocar em prática, porque ela é lei. Não é uma escolha minha colocar ou não em prática. Então, tem essas questões, o conhecer, o se aprofundar neste documento, o entender o que é esta habilidade e competência. O que é desenvolver uma habilidade e competência? E aí eu tenho dito que a gente precisa, especialmente em matemática, sair do lugar do ensinar para entrar no lugar do desenvolver. Porque, para mim, habilidade e competência tem mais a ver com desenvolver do que com ensinar. Então, eu não ensino habilidade e competência. O meu aluno desenvolve habilidade e competência. Então, eu penso que esse é um desafio muito grande, nós, como professor, de se aperfeiçoar, né, entender esse documento e sair desse lugar do ensinar para desenvolver. E sabe, Simone, o nosso público aqui no Conversa de Classe é de docentes, mas também tem muitos graduandos e graduandas que vão chegar. Então, essa clareza que você traz na sua fala, né, e esse lembrete incrível, né, a gente já faz 8 anos, né, e a gente, de fato, né, é claro que a gente pode ser críticas e ter ressalvas, mas conhecer o documento é o primeiro processo, né. Eu queria aprofundar um pouquinho nessa questão da matemática, porque a gente sabe que ela ainda é cercada de mitos, ainda gera receios aí entre os estudantes, mas principalmente também entre educadores e educadoras. Na sua percepção, quais são os mitos ou os paradigmas que estão mais arraigados sobre o ensino e sobre o aprendizado da matemática que você acha que precisamos desconstruir para tornar aí essa área do conhecimento mais atraente, mais eficaz? E como que você acha que a formação de professores e professoras pode ser a principal ferramenta para fazer essa desconstrução? Então, eu penso que o maior mito, Maíra, da matemática é igualar o conceito de matemática com cálculo. Eu acredito que esse seja o maior mito. Matemática não é conta. Que é o primeiro movimento que a gente precisa ter enquanto professor é descolar uma coisa da outra.
O cálculo, ele compõe a matemática? Ele compõe, mas a matemática não é o cálculo, a matemática vai muito além, é estabelecer relações, né? São várias outras coisas. E aí, essa questão do cálculo, ela está tão arraigada na gente, que, por exemplo, né, eu trabalho também com avaliações, eu corrijo avaliações, né, elaboro itens de avaliações, enfim, e eu estava num processo corrigindo um item de avaliação de alunos do 2º ano de uma rede de ensino, e o aluno tinha, que era uma questão que falava de tabela, como identificar uma informação dentro de uma tabela. Então, era tipo um doce, em dia de semana ele tinha que encontrar qual era o doce mais vendido na semana, encontrava o número, era isso. E ele encontrou o valor. Ele colocou, o valor era 20, por exemplo. Ele colocou o 20. Só que está tão arraigado na gente que matemática é conta, que ele não se satisfez. Ele colocou do lado 10 mais 10 igual a 20. Então, se tem a ideia de que se é matemática, precisa do cálculo, tu entende? Então, esse é o maior mito que a gente precisa descolar. E aí, nós, professores, no intuito de facilitar para os nossos alunos, porque a gente tem aquela angústia, enquanto professor, a gente quer facilitar para o nosso aluno, eu tenho dito que a gente ensina matemática por apelido. Ao invés da gente falar o nome das coisas, a gente diz a conta de mais, a conta de menos. A gente não fala adição, a gente não fala subtração, no intuito de facilitar. Então, esse é um outro mito. A gente não precisa facilitar para o nosso aluno. A gente pode, sim, trazer a linguagem matemática, o conceito matemático. O que vai mudar é como a gente vai desenvolver esse conceito com o nosso estudante. É isso que vai fazer a diferença. É a forma como a gente vai abordar isso na prática, né? Ou, enfim, tentar desenvolver isso com o estudante. Outra coisa que eu me incomodo muito quando eu escuto é a frase que a gente, de professor de matemática, escuta muito. Ah, é normal ter dificuldade em matemática. Não é normal ter dificuldade em matemática, né? Todos nós temos habilidades e competências, a gente sabe que a gente tem habilidades um pouco maiores em algumas coisas, são nossas potencialidades, a gente tem habilidades um pouco menores em outras coisas, tudo bem, mas não é normal ter dificuldade em matemática. Então, essa é uma outra coisa, é um outro mito que a gente precisa derrubar. Na verdade, todos podemos aprender matemática, o que vai fazer a diferença é o que eu falei, que é o como a gente vai desenvolver isso, né? Simone, maravilhoso, né? Isso dá muita luz, né, para quem está chegando e para quem já está atuando, né? De fato, essa ideia da gente utilizar os termos, né, e olhar para a matemática como uma aliada é muito importante mesmo para a gente desconstruir algumas coisas aí internamente, né? A gente já está caminhando aqui para o finalzinho e eu queria te fazer uma pergunta assim, olhando para o futuro, né? Considerando aí avanços tecnológicos, considerando que a sociedade vai tendo outras demandas. Quais as habilidades e competências, aí para além do conteúdo técnico, que você acha que são essenciais para um professor, para uma professora de matemática estar preparado para os próximos anos, né? E como que você acha que a gente já pode construir isso na formação, né? Como que a gente já pode olhar de forma generosa para isso na formação? Eu acredito, Maíra, que tem diferentes habilidades e competências que são necessárias nesse nosso mundo atual. Mas, especialmente em matemática, eu acredito que cada um de nós, professores, precisamos nos olhar e entender qual é a nossa relação com a matemática. Acho que isso é a primeira habilidade, é a gente se entender nesta relação, porque nós temos por hábito repetir a forma como a gente foi ensinado. Então, compreender esta trajetória, olhar para esta trajetória, entender o que disso é positivo e o que não é. E aí, sim, estabelecer essa relação entre o que eu vivenciei da matemática e o meu ensino de matemática atualmente, né? Acho que essa é uma das competências e habilidades importantes. Outra coisa é o conhecimento pedagógico do conteúdo que o Schumann fala para a gente. E aí, quando eu digo conhecimento pedagógico, é aquela coisa que nós, professores de matemática, licenciados em matemática, nós nos formamos na universidade muito mais para os conceitos matemáticos do que para dar aula de matemática. Então, esse conhecimento pedagógico, como transformar este conhecimento matemático em algo que seja possível para esse aluno entender como fazer isso, né? Isso é fundamental. Então, esta é uma habilidade fundamental, independente do momento. A gente entender como que essa matemática pode ser possível
dentro da sala de aula e engajada ao nosso contexto, à nossa realidade, né? Outra coisa, eu acredito que seja escutar e olhar para esse aluno. Entender, assim como eu vou entender a minha trajetória matemática, eu preciso entender essa trajetória também desse estudante. Quais são as experiências que ele traz matemáticas? Eu tenho dito também muito que a minha geração foi uma geração que foi no mercadinho para a mãe, né? Tinha o dinheiro, recebia o troco, sabia noções tipo 1/4 de quilo. A gente teve esta vivência, né? A gente tinha mais ou menos uma noção de 1 quilo no peso, porque a gente ia no mercadinho, como eu falei. Nós estamos ensinando, nós estamos desenvolvendo habilidades matemáticas com estudantes que não têm essa vivência. Então, a gente precisa entender que esse contexto é outro, olhar, como eu disse, para essa trajetória matemática desses estudantes e perceber o que mudou e o que pode ser diferente, né? E, claro, aquela máxima de sempre, estabelecer relação da matemática com o cotidiano dos nossos estudantes e que ela seja efetivamente algo útil para ele, para resolver alguma situação da vida ou lá da comunidade ou da escola, né? Acho que é isso, é bastante coisa. É bastante coisa, mas são conselhos muito claros, né, Simone, que acho que, escutar você, né, acho que traz essa segurança e essa clareza de uma pessoa que está ali no dia a dia. Eu falo que, sim, existe o chão de sala de aula, mas também existe o chão de formação, né, eu tenho dito isso, né, são complementares, mas também tem essas especificidades, né, de quem olha para a formação. E Simone, eu queria aproveitar para te agradecer, né, pela sua fala tão rica, tão profissional, uma fala tão maravilhosa, e gostaria de saber, você quer deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente? Eu quero sim. Eu quero primeiro te agradecer, né, Maíra, a oportunidade de estar aqui conversando e falando sobre educação e falando sobre essa formação de professores, que é algo que eu me apaixonei. Então, eu acredito que isso pode transformar efetivamente as nossas práticas de sala de aula e dizer para os nossos colegas, né, professores, ou mesmo para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, e não seja professor, que acreditem, gente, a educação transforma. E ela tem realmente esse potencial, e a gente precisa acreditar nisso, que é para poder dar esse passo para promover essa transformação. Obrigada, gente, pela escuta, obrigada, Maíra, pela oportunidade. Eu que te agradeço mais uma vez e, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.